Na batida da cidade, vem com a gente conhecer o que é real, o que importa, o que você Imagina um garoto, tipo, com 6 anos de idade, vendendo maçã do amor. Aham. Debaixo daquela lona de um circo super improvisado, sabe? Tentando juntar umas moedas. Aí, bom, pega a imagem desse mesmo garoto e avança, tipo, algumas décadas no tempo. Um salto temporal e tanto, né? Nossa, gigante, porque aquele menino ali do circo, ele se transformou num investigador da Polícia Civil, num jornalista diplomado e também num advogado super respeitado. Caramba. E assim, geralmente as pessoas olham para esses currículos de muito sucesso, né? E elas esperam ver uma linha reta. Uhum. Aquela coisa bem imprevisível, né? Fez colégio, faculdade, estágio. Exato, exato. Aquela trajetória certinha. Mas a trajetória do Luiz Fernando Brasiliensis, que é carinhosamente conhecido como o Tandão, ela não tem absolutamente nada de linear. Nada. E é exatamente essa ausência de linearidade que torna os materiais que a gente vai ver hoje tão cruciais. Porque, bom, temos em mãos uma série de trechos biográficos, registros históricos ali de bairro e também depoimentos pessoais. Sim, é muito material. E o que a gente está prestes a analisar aqui não é só tipo o relato de um indivíduo que superou obstáculos. Vai muito além disso. Com certeza. É praticamente um documento histórico sobre como as fundações das comunidades urbanas brasileiras foram erguidas do zero absoluto, sabe? A vida do Tandão, na verdade, funciona como um mapa para a gente entender a mecânica de sobrevivência e a formação de lideranças na periferia de São Paulo. Certo, vamos desvendar isso, porque a nossa análise de hoje tem uma missão muito clara. A gente quer entender como as pressões de um ambiente de extrema vulnerabilidade acabam forjando alguém com múltiplas camadas de atuação. Exato. E, tipo, para entender a complexidade do adulto, a gente precisa olhar para a geografia que moldou aquela criança, né? Sem dúvida. Onde tudo começou. Então a gente volta para o ano de 1966, o nascimento do Tandão, lá no dia 3 de agosto. Ele é filho da dona Hilda, que, aliás, foi responsável por dar esse apelido para ele, o Tandão, e do senhor Sebastião Brasiliense. Que ganhava vida como taxista, certo? Isso, taxista. E aqui a gente não tá falando de uma família pequena, sabe? Uhum. Eram tipo 11 irmãos. 11 irmãos. Olha, um ponto que precisa ser destacado logo de cara é, tipo, a realidade econômica da profissão de taxista nessa época, na década de 60. Imagina. Especialmente fora daquele centro expandido de São Paulo, né? A remuneração era incerta e muito, muito baixa. Não tinha garantia nenhuma, né? Nenhuma. Sustentar 13 pessoas com a renda variável de corridas de táxi, cara, era uma matemática brutal. Brutal, exato. Mas tem um elemento ainda mais significativo nesses documentos. Porque os pais do Tandão, eles não eram apenas, tipo, moradores dali. Eles ajudaram, de forma bem literal, a fundar o bairro Cidade A e Carvalho, lá na Zona Leste. Sim, e os registros mencionam exatamente quem estava lá nesse começo. É uma composição que me chamou muita atenção quando eu li. Quem eram os pioneiros ali? Então, a gente tinha o senhor José, que era o responsável pela imobiliária, o senhor Luiz, da farmácia, tinha o tio Virgílio, que era um imigrante português, e, claro, os pais do Tandão. Um grupo bem diverso, né? Muito. Quando eu li isso, a primeira imagem que me veio à cabeça foi tipo a criação de uma daquelas startups do Vale do Silício, sabe? Como assim? Sabe, onde um grupo de pessoas super complementares se tranca numa garagem para criar um negócio do zero. Você tem, tipo, quem organiza a terra, no caso a imobiliária, quem cuida da saúde, que é a farmácia. Ah, entendi. E quem faz a logística do transporte, que era o caso do taxista. Parecia uma equipe, assim, perfeitamente calculada. Olha, a analogia da startup é até interessante para ilustrar os papéis de cada um, mas eu vejo um problema grave se a gente levar isso muito longe. Por quê? Porque, assim, uma startup tem capital de risco, né? Tem investidor, tem uma rede de segurança. Se o negócio falha, os fundadores simplesmente voltam para casa e tentam outra coisa. Faz sentido. O que esse grupo na Cidade A e Carvalho estava fazendo não era tipo um empreendimento de risco calculado.
Era sobrevivência em estado bruto mesmo. Nossa, é verdade. Não tinha para onde voltar. Não existia, era ruas de terra, total ausência de saneamento básico, isolamento geográfico. Uhum. Então, o taxista, no caso o pai do Tandão, ele não era só um motorista, sabe? Muitas vezes ele era a única artéria de conexão entre aquele ecossistema totalmente isolado e os hospitais ou os mercados grandes do centro da metrópole. Essa distinção é fundamental e acho que isso muda completamente a nossa lente sobre a infância dele. Totalmente. Porque quando a geografia é tão escassa assim, a infância como a gente concebe hoje, tipo cheia de brincadeira e tempo livre, ela simplesmente não tem espaço para existir. Não tem luxo de ser criança, né? Exato, não tem. E é aí que a gente vê o Tandão assumindo um monte de responsabilidades de forma muito, muito precoce. Ele não estava só no circo aos 6 anos. Teve mais coisa logo em seguida, né? Teve. Logo depois, ele começou a trabalhar como engraxate e, bom, o que mais me impressionou, ele passou a carregar lenha para uma padaria local. Uma criança. Pois é. E a gente precisa analisar a mecânica dessa troca na padaria porque ela diz muita coisa sobre o raciocínio que ele desenvolveu ali. Uhum. O detalhe super importante aqui é que ele não recebia dinheiro em espécie. Os textos apontam que ele oferecia aquele esforço físico de carregar uns pedaços super pesados de lenha e, em troca, ele negociava leite e pão. Leite e pão. Isso. E era isso que garantiu o café da manhã daqueles 11 irmãos. E, bom, a fonte é muito, muito cuidadosa ao pontuar que o Tandão, hoje, como um adulto e entendedor das leis, ele não defende e nem romantiza o trabalho infantil. De jeito nenhum. Claro, claro. O ponto da história não é dizer que, toda criança tem que trabalhar. Mas, lendo o relato, tem um orgulho ali, um orgulho inegável na voz dele. Sim. E esse orgulho vem de um lugar muito específico, sabe? Quando uma criança entende que o seu esforço muscular direto tá, se convertendo nas calorias que vão manter os irmãos mais novos vivos no dia seguinte... Nossa, pesado. É pesado. Ela internaliza uma noção muito profunda de utilidade. Ele não estava ali juntando moedas para comprar um brinquedo ou um doce. Ele era uma engrenagem vital na máquina de sobrevivência daquela família. Ele era necessário. Muito necessário. Essa dinâmica ensina economia básica, negociação e o valor do trabalho de uma maneira que nenhuma escola regular conseguiria ensinar. Com certeza. Mas acho que o mais importante de tudo é que isso cria um foco totalmente voltado para o coletivo. Ele aprendeu desde muito cedo que a força dele servia para amparar o grupo inteiro. Sabe que essa mentalidade de sustentação coletiva parece ser o motor principal para a fase seguinte da vida dele. Como assim? Porque a lista de ocupações que vem na sequência é simplesmente exaustiva. Ele cresce e, ele passa a atuar como feirante, aí ele trabalha em quitandas, depois em supermercados e até numa pastelaria. Um currículo bem variado. Muito. Ele basicamente mapeou todo o comércio de rua e de varejo ali da região. E aí, depois de tudo isso, ele dá um salto corporativo, indo trabalhar no Banco Itaú. De busca por estabilidade. Ele sai daquela informalidade extrema da feira, do grito, e vai para a estrutura super engravatada e previsível de um banco. Só que ele não fica lá. E é isso que me deixa super intrigada com essa história. Ele muda de novo. Muda de novo. Ele sai dessa rota corporativa que parecia, o porto seguro perfeito e entra de cabeça na área de segurança pública. Um ambiente bem mais arriscado. Total. Primeiro ele entra na Polícia Militar e mais tarde ele atinge a função de investigador na Polícia Civil. E olha, eu fiquei tentando conectar essas fases, sabe? Parece não fazer sentido à primeira vista. Pois é, olhando de longe, a ir daquele caos absoluto de uma banca de feira, gritando preços o dia todo, para a disciplina hiperrígida de um quartel e depois, pro trabalho analítico de investigação, cara, parecem universos que não têm contato nenhum. Mas tem. Sim, porque lendo com calma... eu comecei a achar que o fio condutor de tudo isso é, na verdade, a leitura do comportamento humano. Em todas essas fases, ele tá lidando exatamente com o mesmo material de base, que são as pessoas, né? É uma ótima sacada.
Uma excelente sacada, porque se a gente for dissecar as habilidades necessárias nesses ambientes, a sobreposição é imensa. Explica mais sobre isso. Pensa bem, qual é a rotina de um feirante? Ele precisa, escanear visualmente uma multidão que está em constante movimento. Ele aprende a ler microexpressões faciais para saber se a pessoa que parou na banca vai realmente comprar um tomate ou se está ali com outras intenções, sabe? Aham. Observação pura. Exato. Ele negocia, ele desarma conflitos o dia inteiro. A rua é um laboratório de psicologia comportamental de altíssima intensidade. Então, no fim das contas, o comércio de rua treina o instinto. Precisamente. E o que um investigador da Polícia Civil faz na prática? Ele entra em um ambiente e precisa fazer, a leitura térmica imediata daquele lugar. Nossa, verdade. Ele entra e pensa, quem tá tenso aqui? Quem tá mentindo pra mim? Como eu extraio a informação através de uma conversa aparentemente banal? É a mesma habilidade da feira. A mesma. A capacidade de ler essas intenções ocultas das pessoas, que ele afiou vendendo frutas e pastéis a vida toda, é exatamente a mesma capacidade usada para conduzir um interrogatório ou mapear uma cena de crime. Que loucura pensar por esse lado. Então, a transição para a polícia não foi de forma alguma um abandono das habilidades que ele aprendeu na feira. Foi a aplicação técnica e estruturada desse instinto de sobrevivência para proteger a sociedade. Faz todo sentido agora. E olha, isso nos leva a um dos materiais mais interessantes do arquivo de hoje. Tem um depoimento do jornalista e cineasta Marcelo Bento. Que é amigo dele, né? Isso, um amigo de longa data do Tandão. E ele escolhe umas palavras muito peculiares para descrever ele. Ele define o Tandão como alguém sensacional, calmo, honesto e afirma categoricamente que, é impossível ver o Tandão envolvido no que é inadequado. E qual dessas características aí mais chamou sua atenção lendo isso? Olha, definitivamente a palavra calmo. Calmo. Por quê? Porque, historicamente, quando a gente observa pessoas que começaram a vida carregando lenha aos 7 anos de idade, que depois enfrentaram toda a violência das ruas de São Paulo trabalhando na polícia, o padrão mais comum que a gente vê é o endurecimento, sabe? Ficar mais frio. Exato. A dureza do ambiente costuma criar uma casca grossa, às vezes um cinismo super pesado, ou uma reatividade super agressiva com tudo. Manter a calma não é definitivamente o resultado esperado para essa equação de vida. Essa observação é crucial para a gente entender o perfil psicológico dele. Porque a calma do Tando não é tipo a calma de alguém que viveu protegido numa bolha a vida inteira e desconhece os perigos do mundo. É exatamente o oposto, né? É o oposto extremo. É a serenidade de quem já enfrentou o caos absoluto e aprendeu a dominar esse caos. Quando você sabe que é capaz de lidar com a falta de comida na infância e com os riscos de morte inerentes à polícia na vida adulta, pequenas coisas perdem importância. As pequenas adversidades perdem totalmente o peso. Ele não reage de forma explosiva a qualquer coisa porque ele já viu o pior que a vulnerabilidade urbana pode apresentar. Nossa, isso é muito forte. E a honestidade que o amigo dele menciona, nesse contexto ela deixa de ser apenas um traço de personalidade bonitinho. Vira o quê, então? Ela se torna um mecanismo de autodefesa. Um mecanismo de manutenção da própria integridade mental em um ambiente que a gente sabe corrompe muita gente. Caramba, muito verdade. E é com essa bagagem inteira, sabe? Com todo esse controle da rua e a experiência da investigação que ele toma uma decisão que, na minha visão, inaugura a fase mais complexa dessa história toda. Que foi a volta aos estudos, né? Isso, a busca pela educação formal. Lá nos anos 90, ele decide estudar Direito na Universidade Cruzeiro do Sul, a Unixul, e ele acaba concluindo a graduação em 1995. A gente precisa dar uma pausa aqui e analisar a logística dessa conquista. Porque a gente está falando do Brasil de 1995. Outro mundo. Outro universo. Não tinha internet rápida, não tinha como fazer pesquisa rápida no celular no ônibus, não tinha aula online. Imagina o peso do material. Pois é, estudar direito nessa época significava carregar livros físicos super pesados, que aliás eram caríssimos, e frequentar aulas presenciais todos os dias. E ele morava na Zona Leste. Exato. Para um homem de origem periférica, conciliando aquelas escalas exaustivas da segurança pública com a vida familiar e os estudos,
a exigência física e mental era colossal. O transporte público da Zona Leste para o centro ou para a universidade já era por si só uma segunda jornada de trabalho. É exaustão empilhada em cima de exaustão, sabe? Uhum. E os textos descrevem esse esforço dele como incessante. Ele também se torna líder estudantil lá dentro, ajudando outros colegas que estavam na mesma situação apertada de trabalhar e estudar. E quando ele finalmente consegue pegar o diploma, a atitude dele me faz criar um conceito aqui. Opa, lá vem. Qual conceito? Eu passei a enxergar o Tandão como um humano de código aberto. Código aberto. Tipo como em desenvolvimento de software, essas coisas de TI. Isso, exatamente isso. Explica melhor onde você quer chegar com isso. É que, no mundo da tecnologia, o open source, ou código aberto, acontece quando alguém, cria um sistema extremamente valioso, só que em vez de colocar uma senha e cobrar fortunas pelo acesso... A pessoa disponibiliza de graça. Isso. A pessoa distribui aquele conhecimento de graça para que outras pessoas melhorem seus próprios projetos. E trazendo para a vida real, um diploma de direito é um código de acesso super restrito na nossa sociedade. Sem dúvida. Ele te ensina como a máquina do Estado funciona de verdade, como os direitos são aplicados, os atalhos legais. E o caminho tradicional seria o quê? Pegar esse diploma suado, abrir um escritório privado, fechar a porta e lucrar com o acesso a esse código. O que, sejamos honestos, seria perfeitamente legítimo e compreensível, dado todo o sacrifício que ele fez para conseguir esse diploma, né? Sim, seria o caminho totalmente esperado. Mas não foi o que ele fez. Assim que ele domina esse conhecimento jurídico, ele pega isso, volta para a comunidade dele e começa a distribuir o código. Nossa. A fonte biográfica relata que ele passou a atuar como um conselheiro não oficial no bairro. Aquele cara que todo mundo procura. Isso. Ele prestava orientação jurídica para quem não sabia nem por onde começar um processo e, além disso, ainda trabalhava como corretor de imóveis, auxiliando o pessoal a regularizar as próprias casas, sabe? Uma baita ajuda. Muito. Ele se tornou uma rede de apoio social ambulante mesmo, até para questões de saúde e educação do pessoal. Sabe que essa sua analogia do código aberto ajuda a explicar um fenômeno urbano que é muito importante no Brasil. Qual? Em áreas de rápida expansão demográfica e de alta vulnerabilidade, as instituições formais do Estado, tipo o Fórum de Justiça Central, a delegacia, os grandes hospitais, frequentemente operam de uma maneira super burocrática, sabe? São muito lentas, né? Lenta e muitas vezes fria. Para o morador que não tem instrução formal, bater de frente com o sistema judiciário é algo assustador. A linguagem rebuscada do direito é uma barreira intransponível para eles. O cidadão comum tem medo até de passar perto do prédio do fórum, de entrar lá. Exatamente. É percebido como um ambiente hostil à população menos favorecida. E é por isso que a figura desse líder informal, desse conselheiro do bairro, ganha uma força desproporcional. Ele vira a ponte, né? Ele é a ponte. O Tandão funcionava como um tradutor desse sistema inteiro. E se a gente olhar de perto o currículo dele agora, a gente vai ver que ele dominou 3 pilares fundamentais de atuação. Que seriam a polícia. Isso, a polícia, que lida com a segurança física do corpo, o direito, que lida com a questão da justiça, e o jornalismo, área na qual ele também se formou lá na frente. Verdade, a gente não pode esquecer do jornalismo. Que é o pilar que lida com a informação e a verdade. Historicamente, proteção, justiça e informação são justamente os 3 serviços que mais falham em chegar com qualidade nas periferias. É verdade. Os 3 maiores buracos. Exato. Então, ao se capacitar nessas 3 áreas específicas, ele meio que internalizou as funções do Estado, sabe? E passou a oferecer essas funções de uma forma acessível, compreensível e muito mais humana para a comunidade ao redor dele. Nossa, é impressionante perceber como essas 3 profissões se complementam de um jeito tão perfeito na vida dele. Ele meio que garantiu que a comunidade tivesse corpo seguro, direitos garantidos e voz ativa. Um pacote completo de cidadania, na verdade. Sim. E além de tudo isso profissional, o relato pessoal dele aponta algo muito forte, que é a dedicação dele à família, sabe? Como pai de família. Isso. Ele é pai da Bruna, do Felipe e do Gabriel.
E nos textos fica claro que ele foi sempre movido por uma fé muito profunda e por ser temente a Deus em todas as ações. Olha, a inclusão da fé nesse relato não é um detalhe menor, não. Não. De jeito nenhum. Imagina só o peso, a carga mental de ser o conselheiro para quem dezenas de famílias correm quando estão, sei lá, enfrentando uma ordem de despejo no meio da noite. Ou quando tem um filho preso injustamente, ou uma emergência médica. Nossa, é muita pressão nos ombros de um cara só. É uma carga de dor alheia que pode facilmente destruir a sanidade de alguém. Ou pior, pode gerar um complexo de superioridade, tipo, eu sou o salvador de todos. Verdade, tem muito isso. E a fé, nesse cenário que a gente está desenhando, ela age como uma âncora estrutural para ele. Ela serve para lembrar um indivíduo que, apesar de todo o poder e influência que ele adquiriu na região, ele é apenas um instrumento de ajuda, sabe? Mantém o pé no chão. Exato. Mantém a humildade dele intacta frente a todas essas pressões constantes da vizinhança. Muito bom ponto. E, bom, caminhando para o fim da nossa conversa, qual é a grande lição que a gente pode tirar desses documentos de hoje? Tem várias, né? Muitas. Mas eu fico pensando, para todo mundo que tá ouvindo a gente agora, talvez, tipo, preso no trânsito, engarrafado, ou talvez lidando com um trabalho que parece sugar absolutamente toda a energia, ou ainda tentando achar um tempinho para estudar no meio do caos de casa. A realidade de muitos que estão nos ouvindo. Pois é, a trajetória do Luiz Fernando Brasiliense é um verdadeiro chacoalhão na nossa percepção de limites, sabe? Sem dúvida. Ele pegou uma infância de privações pesadas, onde, tipo, ele carregava madeira pesada nas costas em troca de alguns pães para a família. E ele transformou isso em quê? Em capacidade analítica, em disciplina acadêmica e principalmente numa empatia comunitária gigante. E os próprios registros que a gente analisou fazem questão de imortalizar um conselho bem direto dele para as pessoas. Um conselho que, olha, ganha um peso totalmente diferente dado esse contexto todo. Sim. A frase registrada dele nos arquivos é nunca desista dos seus sonhos. E olha, a gente sabe que é o tipo de frase que soa super vazia se estiver estampada numa caneca corporativa qualquer, né? Vira frase de coach, né? Bem clichê. Exato. Mas, quando quem está falando isso para você é a criança engraxate que estudou na madrugada, espremido no transporte público para se tornar um policial, depois um advogado e um jornalista, a frase deixa de ser clichê e, na hora, ela ganha substância. Vira um atestado real de possibilidade, validado pela própria realidade nua e crua. Isso me traz a uma reflexão final muito interessante sobre tudo que a gente discutiu hoje. Manda. Porque, logo no começo do episódio, nós falamos bastante sobre os pais dele e sobre os outros homens que colocaram lá os primeiros alicerces na fundação da cidade de A. Carvalho, certo? Sim, a farmácia, a imobiliária, o táxi. Exato. Nós temos um costume meio automático de definir os fundadores de uma cidade ou de um bairro apenas como aquelas pessoas que chegaram primeiro lá no mato e abriram as ruas de terra. Aqueles que ergueram as primeiras paredes. Mas a história de hoje sugere uma atualização bem necessária para esse conceito de fundador. Construir ruas e erguer as paredes cria apenas a infraestrutura física do lugar. Os verdadeiros fundadores talvez sejam as pessoas que, mesmo podendo ir embora com seus diplomas debaixo do braço para morar num lugar melhor, decidem ficar. Nossa, isso é muito poderoso. São essas pessoas que se tornam tipo a cola humana do lugar, sabe? Operando informalmente nos bastidores, distribuindo aquele conhecimento que a gente falou e apaziguando os conflitos. Porque no fim das contas é a justiça comunitária e a informação compartilhada que transformam um mero aglomerado de tijolos e casas em um lar coletivo ao longo de décadas. No fundo, é exatamente a diferença entre apenas construir o espaço físico e conseguir manter o espírito daquele lugar vivo, né? Perfeito. Bom, e é com essa imagem super forte que a gente vai encerrar nossa análise documental de hoje. E, claro, fica aqui a nossa reflexão para quem está acompanhando a gente. Quando você olha para a estrutura do seu próprio bairro, ou lá do seu escritório, ou até mesmo do seu círculo familiar, quem é a pessoa que age como essa cola invisível, garantindo que o sistema todo não desmorone? Boa pergunta. E talvez ainda mais importante que isso,
O que impede a gente de começar a distribuir o nosso próprio conhecimento e nos tornarmos, assim como o Tandão, humanos de código aberto dentro da nossa própria comunidade? Fica aí o questionamento. Fica a reflexão. Pessoal, um grande abraço a todos e a gente se encontra na nossa próxima imersão. Podcast Fala, Expresso meu Leste, povo! a notícia que te move e te esclarece. isso aí. Na batida da cidade, vem com a gente conhecer o que é real, o que importa, o que você quer saber. Cultura, esporte, saúde, educação, meio ambiente até cinema em ação. Expresso Leste, a voz que informa e te fortalece. Expresso Leste, qualidade e notícia com